E aí, gente, como tá a Sexta-feira Santa de vocês? Hum? Tudo calmo? Deixa eu dar uma arrumada aqui no microfone. Tem dia que eu não acerto muito com ele, não. Mas tá bom. Aguardar mais um pouquinho. Esperar o pessoal chegar, né? Pra gente conversar hoje. Talvez não venha muita gente, né? Porque feriado. Não sei como é que o povo está aí à disposição, né? Se viajaram, se estão em casa. Oi, Roberta, boa noite. Espero que você esteja bem. Vamos dar uns minutinhos aí, né? Para o povo chegar. Eu estava até comentando aqui, né? Enquanto isso. Não sei se o povo viajou ou não, se o povo está em casa. Né? Hoje eu não espero muita gente, não. Né? Hoje eu acho que vai ser uma conversa assim, mais restrita. Mas vamos ver. E boa noite novamente, Rô. Espero que você esteja bem. Vamos ver se Simone vem, Solange. Vamos ver quem mais das nossas conhecidas chegarão por aqui. Refrescou aí, Rô? Como é que está o clima? Aqui deu até uma amenizada, né? Deu para sair da alcinha, né? Deu para colocar aí mais uma blusa. Boa noite, Douglas. Eu estou dando só mais uns minutinhos para o pessoal chegar, né, para a gente continuar a nossa conversa. Hoje fez um tempinho assim, meio. Né, um ventinho meio gelado, assim. Gente, que maravilha, eu gosto disso. Nossa. Ah, obrigada, Douglas. Eu tenho bastante quadros, né? Muitos eu fiz por encomenda, outros eu fiz porque deu vontade, né? Aquela paixão por Kingios. Teve muitos pedidos também, né? Que o pessoal fez, eu fiz e foi embora. Mas interessante. Já tive muito mais aqui comigo. Né? A maioria Kingios, mas eu já fiz outros peixes também. Já fiz outras espécies. Agora tô meio em stand-by, assim, com relação a quadros, né? Mas, de repente, né, a gente faz. Gente, hoje eu aproveitei fazer uma TPA, né, para não deixar tudo para amanhã, porque normalmente eu gosto de fazer no sábado. Né, mas amanhã eu já gostaria de fazer outras coisas. Eu falei, não, vou aproveitar o feriado e vou fazer aí, adiantar pelo menos 2 das TPAs, né, que eu tenho 3. Ô, Minoro, boa noite. Que bom que você está aqui. Eu estava aqui conversando aí, né, com quem já está aqui comigo, para dar uns minutinhos aí para ver o pessoal chegando. Né? Então, hoje eu consegui adiantar 2 TPAs, né, são aquários pequenos, então, assim, foi relativamente rápido, né, nem me tomou muito tempo. Gente, hoje eu não estou acertando aqui esse microfone, eu quero ele mais perto da boca, ele não está indo, não sei porquê. Eu vou deixar assim mesmo, acho que está bom. Então, gente, eu vou começar a entrar, né, no assunto
da nossa live. Hoje nós temos, então, uma live de Sexta-feira Santa. Espero que estejam todos bem. Né? Então, na sexta passada, né, na live passada, eu estava falando sobre substrato, né, qual é o substrato mais indicado para aquário de quingue. Né? Então, foi comentado para a gente tomar cuidado com substrato muito grande, porque ele não é favorável, né? Porque justamente aqueles vãos dele permitem que haja acúmulo de matéria orgânica. Então, é um substrato que permite que você tenha picos de amônia se você não cuidar direito. É mais difícil fazer a sifonagem. Né? Tem aí também o problema das arestas, né? Substrato com aresta, porque ele pode ferir a boca dos quínguios. Tem o problema do substrato colorido, né? Aquelas pedrinhas que a gente cansa de ver em lojas de jardinagem, até mesmo algumas PET, né? A gente vê muito essas pedrinhas coloridas artificialmente. E a gente sabe que não é indicado porque começa a liberar, né, o pigmento, né, ao longo do tempo. Então, e essa tinta, quem garante que é uma tinta não tóxica, na maioria das vezes é. Então, você pode aí, né, intoxicar os seus peixes. Né? A gente sabe que criança, principalmente criança, gosta muito, né, tudo colorido, que é tudo muito vivo. Mas nesse caso das pedrinhas é bom evitar, justamente por causa desse problema. Né? Mas hoje a gente vai falar de uma parte bem interessante, né, na montagem de aquário para quingue, porque é a parte da decoração. Então é aquela parte gostosa que a gente deixa o aquário com a nossa cara, né, deixa o aquário do jeito que a gente quer visualmente falando. Né? Então é uma parte assim bem light, né, que a gente gosta de fazer. E a gente pode falar, né, pode começar comentando sobre o fundo, né, aquele painel de fundo do vidro traseiro. Então, para que é bom aquilo? Né? É bom porque esconde todos os badulaques que a gente deixa pendurado lá atrás, né? Fiação, né, principalmente. Fica meio feio, né? Você olhar assim lá atrás e ver aquele monte de fio, tudo. Então, você coloca um fundo, né, um painel de fundo, fica tudo escondido. Né? Visualmente falando, fica muito mais bonito. Mas que cor de fundo, né, que seria legal a gente colocar lá? A Solange tem um aquário que eu acho lindo, que ela postou aí, inclusive, há pouco tempo, que tem o fundo preto, né, que acho que é o basalto, e ela pôs um contact preto também no vidro de trás, e os quingues dela são laranja. Né? Então, deu aquele destaque maravilhoso, né, para os quingues, assim, ficou muito bonito. As plantas também, né, sendo verde, ficaram bem destacadas. Então, para os nossos peixes, né, que da maioria das vezes são aí tons de laranja, né, vermelho, branco, né, para essas cores quentes dos nossos peixes, realmente um fundo escuro realça bastante, valoriza os quínguios, né? Mas aí vem aquele porém, mas e quem tem o telescópio preto, né? Não vai colocar um fundo preto, obviamente. Né? Vai subir o peixe e você não vai conseguir enxergar. Então, nesses casos, para quem tem quínguio escuro, né, é mais indicado colocar um fundo azul, então. Né? Que o fundo azul vai permitir destacar o peixe escuro e também qualquer outra cor de peixe que esteja lá, né? Qualquer outro quínguio. O que não é muito legal da gente fazer é colocar um painel muito detalhado, né, visualmente falando. Tipo assim, com paisagem, que tem muito detalhe visual, por quê? Não valoriza o peixe, né? O peixe acaba ficando em segundo plano, né? Acaba confundindo a visão da gente. Então, não é uma coisa muito legal de fazer você colocar aquele fundo todo elaborado, com muito detalhe. Né? Então, se você quer destacar o peixe, esse tipo de fundo realmente não valoriza, né? Não é muito indicado. Mas eu francamente, uma vez eu tentei, né? Não sei se eu comentei na live passada, a Solange deve ter comentado alguma coisa, eu entrei no assunto.
né, que eu quis fazer um fundo preto de cartolina preta, mas não deu muito certo não, porque é muito difícil você conseguir manter aquilo preso, né, a cartolina acaba molhando, enfim, não é muito legal. Para quem vai fazer, é legal um contact mesmo, que fica um trabalho muito bem feito, né, e fica muito bonito. Eu atualmente estou sem nada, eu estou deixando os aquários lá, o vidro traseiro sem nada mesmo, mesmo porque eu pretendo me mudar de novo, espero eu, num futuro não muito distante, né? Então, se eu começar a arrumar muita coisa agora, né, isso vai complicar, digamos assim, na hora de mexer, né? Então, por enquanto, estou deixando sem fundo mesmo. Mas, enfim, vale a pena, né, investir, porque realmente deixa mais, né, um visual mais bonito, né, escondendo fiação, todas essas coisas. Agora, voltando na decoração no interior do aquário, a gente vai falar de rochas, né? Não substrato mais, mas de rochas, que também fica uma decoração muito bonita para aquário de quínguio, né? Principalmente para quem não consegue manter quínguio com planta, que acho que é a maioria dos casos, né? Eu me incluo aqui, porque realmente eu só consigo ter a núbia, né? Eu não consigo ter nenhuma outra espécie de planta convivendo com os meus quínguios. Então tá, como é que a gente escolhe, né, as rochas para usar de decoração no nosso aquário? Então aí tem mais umas coisinhas que a gente precisa considerar. Primeiro, né, igual o substrato, né, de igual modo, a gente não deve colocar, né, no nosso aquário aquelas rochas com aresta muito afiada, né, com extremidades pontiagudas. Por quê? Os quínguios, a maioria tem, né, as caudas longas, né, principalmente quem gosta da variedade véu, né, oranda, que também costuma ter uma cauda bem avantajada. Né, que vai acontecer? Os quínguios vão passar ali e vai acabar enroscando, né, isso vai fazer com que a cauda se rasgue, vai machucar. E a gente sabe que todo e qualquer ferimento acaba sendo porta de entrada para infecção por fungo, né, ou bactéria. Então, convém evitar, né, essas rochas com arestas afiadas ou pontiagudas, tá? Uma outra coisa também que muita gente gosta de fazer é criar tipo caverninha, né, com as pedras, com as rochas. Mas tudo bem, eu também gosto, né? Já fiz muito isso e faz pouco tempo só que eu desisti de fazer isso. Mas aqui também a gente precisa ver o seguinte: precisa tomar muito cuidado para que as rochas fiquem muito bem apoiadas, né? Então você não pode permitir que a rocha fique lá meio bamba, né, meio balançando, por quê? Os nossos quínguios são desajeitados, né? A gente sabe que eles têm uma natação meio, né, meio desajeitada. E mais agravante ainda na época da reprodução, né? Na época da reprodução, com aquela perseguição de macho com fêmea, eles não estão nem aí, eles vão levando tudo que tem pela frente. Então é muito fácil a gente ter um acidente, né, de derrubarem a rocha, pode cair em cima de um quínguio, né, machucar severamente, então não convém. Para quínguio tem que ser tudo muito seguro, então as rochas precisam estar sempre bem, né, bem embasadas, precisam estar bem firmes, né, para não acontecer esse tipo de acidente. Para quem gosta, né, de fazer estruturas mais altas, de rocha, então é recomendado usar o Durepox. O Durepox, depois da cura, ele não tem problema nenhum, né, ele não é tóxico. Então a gente dá para pegar rochas, né, pedregulhos grandes, por exemplo, e grudar um no outro, né, fazendo a fixação. Dá para fazer caverninhas muito interessantes com isso, né? Teve uma época que eu fiz e tinha colocado na minha caixa d'água, né? Ficou bem interessante. Eu só tirei porque o Durepox que eu fiz não ficou muito bom, ele começou a soltar, né, as pedrinhas, então eu acabei tirando. Mas para quem consegue fazer legal, tá? Dá aí um efeito muito bonito no aquário, né? Um efeito muito legal. Oi, Denise, boa noite.
Vamos aí, né, continuamos aqui com o nosso bate-papo. Então, gente, uma outra coisa também que precisa tomar cuidado com relação a ter rochas na decoração é com relação ao espaço que a gente vai deixar entre uma rocha e outra, né, entre uma formação e outra, porque isso pode fazer com que os quinguios se machuquem. Né? Eles vão passar ali, se o espaço é muito estreito, você pode produzir ferimento nos peixes. E aí tem um outro porém, né? Se o ferimento atingir certa camada da epiderme, a coloração não volta mais. Né? Então a gente vai ter aquele quinguio, né, com ferimento cicatrizado, mas a cor branca. Né? Nossa, a moto. Eu tenho aqui quinguios, né, que aconteceram isso, né, justamente na época de desova, mas aí não foi ocasionado por rocha, foi um outro problema, né, que teve esse lance de ferir a epiderme muito profundamente, e até hoje, então, eles estão lá com aquele trecho do corpo cicatrizado, mas é branco, né, nunca mais recuperou a coloração. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Tenha certeza de que existe espaço suficiente para o peixe passar ali sem problema nenhum, tá? Uma outra coisa também, tem gente que, né, se empolga um pouco na decoração. Eu vou colocar essa rocha, aquela outra, aquela outra, aquela outra. E esquece que o aquário tem que priorizar o espaço para o peixe nadar. Né? Às vezes tem aquário que a gente olha assim, é muito mais rocha, muito mais decoração do que água para o peixe se locomover. Né? Então, essa não é a finalidade. Né? A finalidade do aquário, né, para os nossos peixes é justamente que eles tenham bastante espaço aí para se locomover e para se desenvolver. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso também. Né? Vamos, né, deixar mais clean, né, ter um pouco mais de bom senso. Então, com relação à rocha, esses pontos assim que eu queria salientar que a gente precisa tomar cuidado, né? E aí então a gente pode assim falar, né, de outros enfeites, né, que também podem fazer parte da decoração do aquário. Né, muita gente gosta aí nossa, tem uma infinidade de enfeites, né? Nas lojas de aquário a gente vê um monte. Tem os famosos balzinhos, tem o pessoal que gosta de Bob Esponja, tem o pessoal que gosta de navio naufragado, avião, né? Enfim. Eu tive já há muito tempo, eu confesso que eu não sou muito fã desses enfeites, não. Né? O único enfeite que eu tive em aquário foi de porcelana, que era uma imitação de ruína. Né? Sabe aquelas ruínas assim, tipo Atlântida? É um daquele lá. Né? Pequeno, claro, mas eu adorava aquele enfeite, eu achava ele lindo. Então foi o único que eu tive. Né? Não cheguei a ter baúzinho, não cheguei a ter nada desse outro tipo de enfeite. Né? Eu preferi investir em rocha, né? Em rochas maiores, em pedras maiores, para fazer parte da decoração. Tá? Mas se você gosta, sem problema nenhum, né, desde que seja destinado a aquário, né, a aquarismo. Porque se você colocar qualquer coisa, qualquer enfeite de qualquer outra procedência dentro do aquário, você não sabe se aquele pigmento faz mal, né, se aquela tinta é tóxica ou não, se ela vai ser liberada na água ou não. Então, sempre tenha, né, a preferência por usar enfeites destinados a aquarismo, que daí você garante que os seus peixes não serão intoxicados, né, e não dará nenhum problema na sua água. Tá? Então, isso é muito importante. Esse é o ponto mais importante que eu vejo. Tá? Tem aí, né, a gente tem estatuetas, tem vaso. Vaso eu acho bonito. Né, uns vasos antigos, né, imitação de vasos antigos mesmo. Eu acho bem interessante, de cerâmica. Né, tem uns materiais bem interessantes. E nesse item também a gente pode incluir as plantas artificiais. Né? O pessoal como eu, que
não pode ter planta natural, né? Pode dar aí aquele visual de abundância em plantas usando as plantas artificiais. Mas aqui também é preciso tomar cuidado com o material, né? Então, precisa ser aquele material macio, né, de boa qualidade, porque se você adquirir, né, e colocar plantas de plástico duro, né, aquele plástico muito duro no aquário, o que vai acontecer? Vai surtir o mesmo efeito lá se fosse uma rocha com as arestas pontiagudas, né, com a cauda dos quínguios. Né, o quínguio pode ferir a cauda ali, pode rasgar, então não é aconselhável. Tá? Então sempre escolha aquela planta artificial de boa qualidade, feita de plástico macio, né, justamente para não ter esse problema. Tá? Mas é claro que se você tiver a sorte, né, de ter quínguios aí bem comportados, quínguios que convivem bem com plantas, é muito melhor você fazer uma decoração, nesse caso, com plantas naturais. Né? Então, como sempre, priorizando aquelas plantas de folhas largas e duras, né? Que eu já até tinha comentado aí na live passada, que inclui a núbia, tanto a lanceolata quanto a nana, a equinodorus, né, sagitária, são esse perfil de plantas. Mas realmente assim, é difícil, né? Eu ainda acho difícil conciliar quínguio com planta, né? Embora aí para algumas pessoas seja muito fácil. É questão de experimentar, né? Tem gente que dá sorte. Eu até hoje não tive essa sorte. Estou aí com os meus... Olha que, né, desde a década de 90 que eu estou aí com quínguio. E vai quínguio, entra quínguio, nasce quínguio e eu não consigo conciliar com planta. Bom, posto isso, gente, né, esse monte de decoração que a gente tem disponível, né, a gente tem disponível então rochas, enfeites, plantas, né, existe um pessoal que vai contra tudo isso, né, o pessoal que prefere um aquário minimalista. Então esse é o pessoal que opta pelo Body Bottom. Né? Não sei se todo mundo aqui já viu, se todo mundo conhece. O Body Bottom é aquele aquário sem substrato. Né? Então, qual é a vantagem? Né? Já começa aí, qual é a vantagem de você ter um aquário sem substrato? Primeiro que você vê a sujeira, né, muito mais facilmente. Então, a sua sifonagem, ela se torna muito mais fácil, né, muito mais prática. Então, viu a sujeira ali, né, vai lá rapidinho, né, já deixa tudo ok, tudo limpinho. Né, outra coisa, com relação à ração também, não existe essa da ração sumir, né, embaixo de rocha, embaixo de entrar no substrato, né? Então, é tudo mais tranquilo. Quem me pergunta... pode dar como alimento, sim, né, plantas para os peixes, só que tem o porém, né, da sua filtragem, né? Isso, porque se eles vão cortando, né, eles vão tirando pedaço, pode aí, como se diz, fazer mais sujeira, né? Fazer o filtro trabalhar um pouco mais, mas tudo bem, pode dar. Uma coisa que eles gostam de comer é a lentilha d'água. Né? A lentilha d'água é muito, inclusive muito nutritiva para fornecer para quínguio. Tá? E eles comem assim rapidinho, porque ela é miudinha, então eles adoram, é muito bom de ser dada também. Mas voltando ao nosso assunto, né, ao Body Bottom, tem gente que, além do substrato, tira qualquer outra decoração. Então, não existe rocha, não existe planta, não existe nada a não ser os equipamentos necessários. Solange. Solange, você chegou na hora que eu estou falando do Body Bottom. Né, que eu sei que você gosta, então chegou na hora certa. Então, né, a pessoa não tem nada mais no aquário a não ser os equipamentos.
Né? Então, o que que é? Termostato, né? Filtro, e termômetro e qualquer outra coisa. Né? Então, o aquário é todo dos peixes, então isso é bom porque a litragem é muito próxima da bruta. Né? Então, você não perde praticamente nada. Né? Porque se você põe substrato, se você põe rocha, se você põe toda a decoração, isso tudo... Ah, Bottom é vida. Isso tudo é descontado no volume, por exemplo, de você colocar um medicamento, de você colocar qualquer coisa líquida no aquário. Né? Então, o Bottom, no caso, é muito mais prático nesse sentido. Além disso, se você não tem planta, você não precisa gastar com os adubos, né? Com os fertilizantes. Né? Enfim, se você não tem nenhum item de decoração, você também não vai ter aonde acumular sujeira. Né? Normalmente fica lá fezes, resto de ração acumulado embaixo de planta, acumulado embaixo de rocha. Então, isso também não existe. Né? Ou seja, é muito mais fácil você manter o aquário limpo. Porém, né, é um tipo de aquário que a gente não está acostumado a ter, né, a achar bonito, porque fica muito parecido com um aquário de loja, né? Aquele aquário pelado, né, vazio. Normalmente não dá assim uma sensação de naturalidade, né? Porque o que a gente gosta no aquário? A gente gosta de pôr substrato, né, de pôr planta, porque fica um ambiente mais natural para o peixe e também aos nossos olhos. Né? Então, se você olha, você vê aquele aquário pelado, aquele aquário sem decoração nenhuma, fica parecendo aquário de loja mesmo. Né? Mas é aquilo que eu falei, né? Vai de gosto e tem todo esse lado positivo do Bottom, que é justamente com relação à manutenção, né? E com relação à limpeza. Né? Tem Bottom lindo. Né? Eu acho que até postei lá na página do Aquário de Kings no Facebook, um Bottom lindo, né? Que inclusive é de um criador que não é aqui do Brasil. Né? Os peixes que ele colocou são mais ou menos da mesma coloração, né? E o fundo preto, só isso, não tinha mais nada. Né? Mas estava muito bonito. Denise, o que você está me falando aqui? Ah, realmente a sua banheira lago não tem substrato, eu lembro bem. Tem o lance dos dentinhos, né? A minha caixa d'água aqui também é Bottom e eu vejo sempre os dentinhos lá, né? Então a gente consegue até, né, verificar, trocaram de dente. Assim como no meu Bottom aqui também, né? Que é dos peixes, dos kings que tem problema de vesícula gasosa, né? Problema crônico. Justamente eu optei pelo Bottom porque uma delas fica no fundo. Se eu colocar substrato, vai ferir. Né? Então eu falei, não, vou fazer Bottom, porque assim não tem atrito. Então ali também eu vejo muito bem quando troca de dente, né? Vivo achando os dentinhos lá, é muito legal. Dá para juntar os dentinhos, eu também guardo aí alguns. É muito legal essa parte. Né? Da gente ver, dá até para ver com que frequência, mais ou menos, né? Os dentinhos são trocados. Então, gente, com relação a Bottom, é isso, né? Que positivamente ele é muito bom para manutenção. Mas se você quer colocar alguma coisa, né? Por exemplo, não tenho substrato, mas eu gostaria de ter planta. Né? Tudo bem, é possível. Boa noite, Oceania Goldfish, boa noite. A gente pode colocar a planta em vasinhos. Né? Existem vasinhos lindos aí de cerâmica, ou vasinhos esmaltados, né? Que a gente pode colocar sem problema nenhum. Né? Então, a gente, né, coloca aí um substrato normal, né, comum, que a gente escolher, põe a planta dentro do vasinho e deixa lá. Né? Ou para quem põe a núbia, né, como eu, prende numa rocha e deixa a núbia lá. Né? Então, assim, você não teria um aquário totalmente pelado, mas mesmo assim,
seria um aquário de mais fácil manutenção, né? Eu estou vendo que os adeptos de Body Bottom estão crescendo. Hoje você chegou atrasado, hein? Já está quase no final. A gente estava comentando aqui, né, da decoração, né, que é uma parte muito gostosa da gente fazer no aquário, porque justamente a gente deixa o aquário à nossa cara. Isso, planta de rizoma, né? Então, a gente pode aí colocar, né, para não deixar aquele aquário extremamente pelado, né? Dá para fazer aí, né, colocar umas plantinhas, fica muito bom também. Eu fiz isso, né, nesse aquário que eu comentei aí dos kinguis com problemas de vesícula, eu coloquei vaso, né, não é necessariamente um vaso, na verdade eu adaptei sabe aquelas embalagens de guardar biscoito, né, de plástico, que ela é alta, comprida, eu coloquei a núbia. E junto com a núbia eu coloquei a jiboia, né? Então a jiboia permanece ali com a raiz na água, a folhagem toda para fora, né, toda externa, mas ficou muito bonito, desenvolveu-se muito bem. Ah, Michele, a água turva precisa ver a filtragem, né? Precisa ver se ela está suficiente para o tamanho do seu aquário e para o tanto de peixe que você tem. Às vezes o seu filtro está pequeno, né? Precisa colocar mais mídia, ou o teu aquário está com excesso de população também, né? Tem muita coisa que pode ser também muita ração, né? Então precisaria estudar o que está acontecendo, tá? Me manda depois lá na página da Aquário de Kings no Facebook ou no direct aqui do Instagram, me manda direito o setup do seu aquário para a gente analisar, né? Ver se eu posso te ajudar nessa parte, beleza? Tá? Não esquece, tá? Me manda, né, direitinho, quantos peixes, a litragem, o filtro, né, para a gente conversar, tá bom? Ah, então, né, Oceania Goldfish. Então, muita gente está partindo para esse lado, tá? Eu vejo que o Body Bottom está ganhando aí cada vez mais adeptos, né? Justamente por essa facilidade na manutenção. Eu acho legal, né? Eu acho legal. Embora eu ainda goste mais, né, do aquário com substrato, porque, como eu falei, ele dá um visual mais natural, né? Mas eu reconheço que realmente para manutenção ele é excelente, né? Ele é vapt-vupt, assim, né? Hoje que eu fiz, os 2 aquários que eu fiz TPA hoje são Body Bottom, né? Porque são peixes em condições especiais, né? Então foi rapidinho, é só limpar o vidro, né? Dar aquela limpadinha no vidro, já troca a água, acabou, né? Dá uma aspirada no fundo ali, é rapidinho, botou a mangueira, já aspira porque a sujeira está visível, acabou, né? Não tem nenhuma complicação, né? Agora o aquário com substrato, não, a gente vai lá, precisa usar o sifão, né? Tem lugar que o sifão não alcança, então eu vou lá com uma mangueira, né? Uma mangueirinha fininha, vou lá tirar a sujeira, né? E por aí vai. Então já é realmente uma manutenção mais demorada, né? Porque a sujeira tem aonde se esconder, né? Isso a gente sabe. Tudo tem prós e contras, né? O que eu falei. A gente precisa ver o que vai priorizar. A gente vai priorizar a praticidade? Então, é Body Bottom. A gente vai priorizar o visual natural? Então, não. Então, é aquário com substrato, com planta, com decoração, né? Mas aí é muito do gosto de cada um mesmo. Então, concordo, os kingios são lindos, né? Principalmente os kingios aí que tem, né, um padrão mais puro, né? Então, realmente o Body Bottom só destaca os peixes, né? A gente não desvia atenção para decoração, para uma rocha bonita, para uma planta bonita, né? Ou até mesmo um substrato bonito. A gente foca ali só no quingio mesmo, né? E realmente é muito bom, né? Eu ainda acho que com o tempo
eu vou converter os meus aquários todos em body bottom, né? Tirar substrato mesmo. Né? Embora a gente saiba que o substrato pode abrigar um pouco de biologia, né? Mas é um tanto de biologia que não faz falta se você tem uma boa filtragem, né? Se você tem uma filtragem que dá conta, aí não tem problema nenhum ficar sem substrato, né? Então, isso é muito bom. Então, gente, era o que eu gostaria de falar, né, para vocês, né, com relação à decoração. Alguém lembra mais alguma coisa de decoração que queira mencionar aqui, que queira expor alguma experiência, que queira falar? Porque na próxima live eu já vou para um assunto mais complexo, né? Bem mais complexo, a gente vai falar de ciclagem. Então, hoje eu gostaria de encerrar essa parte aí de decoração. Né? Eu estou lembrando aqui da caixa d'água. Eu lembro que no começo, quando eu montei, eu pensava em colocar substrato. Né? Porque eu acho que os peixes gostam, né? Quem gosta de fuçar no substrato, eu achava interessante, principalmente aquela areia clara, né? Para não ficar aquele fundo azul de caixa d'água. Mas aí eu pensei, nossa, né? E o peso depois, né? Eu que vivia mudando, é complicado, né? Ter que remover todo aquele substrato na hora da mudança, é mais um peso enorme, né? Não seria tão pouco substrato. Então, eu acabei por desistir, né, de colocar substrato e fazer, então, a caixa d'água body bottom. Né? E vai continuar assim até o dia que eu optar por desmontar a caixa d'água. Ah, obrigada, Denise. Ainda tem alguns que estão escondidos aí que eu preciso trazer aqui para o cenário, né, das lives. Eu vou trocando aí à medida que a gente vai conversando. O que eu queria mesmo era fazer live lá, né, fazer as lives lá na Fish Room. Mas eu estou com um problema, né? Até o momento eu não consegui fazer o sinal chegar lá. Né? Então eu estou vendo um modo, talvez com o repetidor eu consiga fazer o sinal chegar lá. Porque o modem está numa ponta da casa e a Fish Room está em outra, entendeu? O sinal lá é muito fraco. Mas seria interessante fazer lá para a gente poder, né, ficar olhando os kingios tal, enquanto a live está sendo feita. Seria bem interessante para mostrar as coisas também. Tá? Beleza, gente? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de expor mais alguma coisa com relação ao assunto de hoje? Né? Ou perguntar mais alguma coisa? E aí a gente vai, então, avançando aí, né, na configuração aí de aquário, do nosso aquário para químbio. 7 piscinas, meu Deus! E qual o tamanho das suas piscinas? Qual a litragem? Devem ser grandes, eu imagino. Então, seria interessante as lives lá na Fish Room, né, justamente para eu até mostrar, né, alguma coisa que eu esteja falando para vocês. A Solange, eu falei, hoje foi só de decoração, tá? Lembra, na live passada, a gente tinha chegado até substrato, né? A gente falou dos tipos de substrato, tal. Aí hoje eu falei da decoração com rochas, falei do fundo, né? O painel de fundo. Até mencionei o teu aquário, né? Que é lindo, né? Que é o substrato de basalto e o painel preto com a sua gangue laranja, que eu achei, ficou assim maravilhoso, né? Destacou muito, né, a gangue laranja. É realmente um aquário muito bonito. Né? Falei
né, então, o que deve ser considerado, né, na decoração com rocha, né, o que a gente tem que levar em conta, questão de vãos estreitos, questão de rochas mal posicionadas, que podem causar acidentes, tal. Né, rochas que ocupam muito espaço no aquário, né, que a gente não é indicado fazer isso, afinal o aquário é dos peixes, né, para eles nadarem. Falei de enfeites em geral, né, e plantas, né, plantas naturais, plantas artificiais. Então, qual é o tamanho aqui? Nossa, 5 de 300 e 2 de 1.000. Nossa Senhora, eu tenho uma de 1.000. Nossa, precisa espaço, né? Precisa espaço. Eu coloquei aqui na garagem de casa, né? Eu estou na casa que eu cresci, né? Era a casa dos meus pais, que agora ficou para mim. E a garagem era o único lugar que eu achei apto para receber a caixa d'água. Né? Infelizmente, a casa que é comprida, o terreno é estreito e muito acidentado. Então, fora que, né, a gente precisa ver, né, voltando lá na primeira live, o lance de planejamento, precisa ter torneira disponível, ralo disponível, né, toda aquela infraestrutura que não pode deixar de ter, né, para a gente fazer as manutenções de maneira satisfatória. Então, Solange, então fechou o assunto. Eu estava falando aqui, mas vai botar para funcionar logo, então, essa caixa de 1.000 litros, né? Se já está montada, então logo vai ter peixe. Mas então, eu estava falando que eu queria, né, eu estou encerrando hoje, então, a parte da decoração, porque na próxima live eu vou falar de ciclagem, né, que é uma parte extensa e requer muito detalhe, né? É um assunto bem mais complexo do que decoração, né? Então, eu queria encerrar. Eu queria encerrar a decoração hoje para não deixar, né, para a próxima live. Mas logo essa caixa de 1.000 litros vai estar funcionando sim. E também, gente, olha, ia quase já esquecendo, hein? Eu tinha dito na live de quarta-feira, né, aquela live extra que eu fiz, com relação ao sorteio. Né? Não sei se todo mundo viu. Né? Olha aqui, que eu vou sortear. Né? É um enfeite de resina. Né? Os peixes, né, ficam, né, com efeito 3D. Né? Eu vou sortear para quem assistir a live de terça-feira. Tá? Vai rolar aí uma live extra terça-feira que vem. E eu vou sortear entre os participantes dessa live, tá? De terça-feira. Então, até amanhã cedo, né, provavelmente amanhã cedo mesmo, eu vou soltar o post oficial do sorteio. Então, lá vocês vão ver as regras, né, as condições, né, para ser um participante válido. Né? E aí, então, vocês poderão concorrer participando da live de terça-feira que vem. Tá? Beleza? Então, fiquem de olho que amanhã eu vou soltar o post com todos os detalhes do sorteio, beleza? Então, eu gostava muito de fazer esse trabalho, eu fiz, né, para alguns aquaristas aqui, né, que me pediram. E é um trabalho bem demorado, né, então, porque ele é feito em camadas, né, não é um trabalho assim que eu posso fazer em questão de horas ou em questão de poucos dias, não, ele demora razoavelmente porque é uma camada por dia que deve ser feita, né, para ele dar esse efeito. Mas realmente fica muito legal, eu gostei muito de fazer. Ah, King Gold, agora que você entrou, já vou encerrar. A gente começou às 8, né, e nós falamos hoje sobre decoração, mas depois, então, quem perdeu, né, ou quem quiser conferir, entrou atrasado, depois eu vou, hoje não, né, mas eu quero ver se até amanhã eu
baixo essa live lá para vocês assistirem na página do Facebook, tá, gente? Porque eu estou baixando a live, né, no YouTube, e do YouTube eu coloco o link lá na página do Facebook, né, da Quality Kings, beleza? Beleza, gente? Então, é isso, tá? Nós encerramos por aqui hoje, né? Ninguém tem mais perguntas sobre o assunto. Quem quiser me perguntar outra coisa, gente, eu já, né, já mencionei aqui em outras lives. Me manda pergunta no direct ou me manda lá mensagem na página da Quality Kings do Facebook, tá? Que eu também vou olhar e vou responder por lá, beleza? Mas não deixem de perguntar que eu vou responder, tá? Seja o assunto que for, seja sobre substrato, sobre água, pode perguntar o que for que eu vou responder, tá? Eu vou ajudar, beleza? Então, gente, é isso aí. Gente, lamento quem entrou agora, gente, que eu já estou encerrando, mas vocês confiram na página do Facebook que depois eu vou baixar a live lá, beleza? Então é isso. Eu desejo a todos aí uma boa noite. Desejo aí uma feliz Páscoa para vocês. E fiquem de olho no post oficial do sorteio, tá? Quem puder, participa da live de terça-feira, que quem tiver na live vai concorrer ao sorteio, beleza? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês, tá? Espero aí que tenham um bom descanso. Ó, confere a live depois, tá? Amanhã, provavelmente amanhã eu vou baixar, vai estar disponível lá na página do Facebook, beleza? Então é isso, gente. Boa noite. Até. Agradeço a companhia, tá? Agradeço o prestígio da live. Tchau, gente. Até.